Graça e paz, bem-vindos ao momento devocional. Pai Altíssimo, Deus Eterno, nós oramos para que cada um nesse momento seja iluminado para entender o poder da Tua Palavra que transforma, cura e liberta. Fala conosco, por favor, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, porque Tu és o Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Shalom, shalom, shalom de Deus. Sejam bem-vindos ao momento devocional. Eu, apóstolo Jean Moura, juntamente com a apóstola Muriela Moura, nós vamos juntos com você meditar na palavra de Deus. E o tema de hoje é: Deus espera de nós uma resposta. E nós vamos ler a palavra de Deus que está em Hebreus, no capítulo 4, versículo 2. Apóstola Muriela, shalom. Shalom. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Veja que Deus espera de nós uma resposta. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo 9 diz: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Deus espera de nós uma resposta. Isaías capítulo 5, versículo 1 diz: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outreiro fértil. Isaías capítulo 5, versículo 2: E a cercou, e a limpou das suas pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Deus espera de nós uma resposta. Deus espera de nós uma resposta. Por quê? Porque Deus, Ele se deu a conhecer, Ele se deu a revelar, Ele se manifestou, Ele procurou o homem, Ele ainda continua procurando o homem. Deus vem até nós com o seu poder, com sua criação, tudo é dele e para ele. Está escrito em Romanos, no capítulo 11, no versículo 36, Deus criou tudo. E em Romanos 11, 36 diz que tudo é dele e para ele. Romanos 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo é dele e para ele. Glória, pois, ao Altíssimo, ao Eterno, eternamente. A glória é dele, ele nos dá vitória, mas a glória é dele, ele que se dá a conhecer, ele que se dá e se manifesta com o seu poder salvífico. Ele veio com a manifestação do seu poder salvador e nos salvou, e ele espera de nós uma resposta. Qual a resposta que eu vou dar? Qual a resposta que você vai dar para a atitude que Deus tem e teve e está tendo para conosco, em nos procurar, para nos reconciliar,
para nos trazer para a presença dele e para nos livrar de toda a morte. Fomos criados para Deus e por Deus, tudo é dele. Deus espera de nós uma atitude. Veja que Adão ficou sem iniciativa e sem atitude diante de Deus. Deus que tomou a iniciativa, Deus que teve a primeira atitude, procurou por Adão, e Adão então teve medo e se escondeu. Há uma maneira correta de proceder diante do chamado de Deus. Como devemos mover e se mover diante do Altíssimo? Aqui há uma importância da atitude do homem. Em Êxodo, no capítulo 8, versículo 27, encontramos uma fala de um homem de Deus, falando, instruindo, sabendo como Deus deseja que nós o sirvamos e o adoremos. Êxodo 8, 27. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 8, versículo 27. Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Amém. Como Ele nos disser, devemos adorar e sacrificar ao Altíssimo da maneira que Ele nos disser. Foi a palavra daquele profeta que tinha intimidade com Deus. Moisés é um profeta que tinha intimidade com Deus, e a resposta que Moisés dá a Faraó é esta: temos que adorar a Deus como Ele nos disser, temos que ir para sacrificar a Ele como Ele nos disser. O homem, ele procura vários caminhos para chegar a Deus, mas não existem vários caminhos para chegar a Deus, só existe uma maneira de chegar a Deus. Faraó queria que o povo adorasse ali mesmo, na terra do Egito. Faraó queria que o povo de Israel sacrificasse ali mesmo, mas Moisés disse: não, temos que ir até o local onde Deus aceita a adoração, temos que fazer a vontade do Altíssimo, e Ele que vai nos dizer qual a vontade dele. Então nós encontramos o homem procurando vários e vários caminhos, e no Salmo de número 49, no versículo 6 ao 8, encontramos o homem fazendo várias tentativas de chegar até Deus, porém existe uma maneira certa e correta. Glória a Deus. Salmo 49, versículo 6 até o versículo 8. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Apóstola Morielle, nós temos aqui os homens que têm muito dinheiro e que procuram com o seu dinheiro, tentando agradar a Deus, chegar a Deus, porque tem muita posse e pensam que podem comprar a salvação ou podem agradar a Deus por causa dos recursos. Não é assim também que se agrada a Deus. Existe uma maneira correta para nós respondermos ao chamado de Deus. Deus está nos chamando, Deus está nos procurando, Ele espera de nós uma resposta, mas existe uma resposta correta, uma maneira correta, um lugar correto, uma forma correta de adorar a Deus. Os homens, logo no começo, em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 1 a 9, também tentaram chegar a Deus. O homem sempre procurou chegar ao céu. O homem sempre, em todas as gerações, você vai ver, se você estudar a história, você vai ver que o homem tem um vazio do tamanho de Deus e ele procura por Deus, por vários deuses, mas só existe um caminho e só existe um Deus. Não são vários caminhos que levam a Deus, só existe um caminho que leva a Deus. Existe uma regra
que Deus estabeleceu para que ele seja adorado e para que ele aceite a resposta que ele quer de nós. Gênesis capítulo 11, versículo de 1 ao 9. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e estabeleçamos o nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, não havendo agora restrição para tudo que eles intentaram fazer. Glória a Deus. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou daí sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Glória a Deus. Você está fazendo isso que a apóstola está fazendo? Ela vai vir para cá mais um pouquinho para você ver ela melhor. Ela está lendo a palavra de Deus. Você também deve fazer isso que ela está fazendo. Pegar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. Veja que ela leu em Gênesis, no capítulo de número 11, no versículo de número 9, que lá atrás, na criação, nos primeiros homens, eles já desejavam subir até o céu, criar uma torre que tocasse o céu, para que o nome deles não fosse espalhado. Eles queriam chegar até o céu. O homem sempre teve esse desejo de chegar no céu, e o homem criou vários caminhos, porque houve um período em que Deus se calou para com o homem. Deus deixou o homem à sua própria vontade, até que um dia Deus resolveu de novo fazer como fez com Adão. Voltou a chamar o homem pelo nome, voltou a visitar o homem para restabelecer uma comunhão. Deus então desejou ter de novo um relacionamento com a sua criação, porque para isso Deus criou o homem, para que fosse feita uma comunhão entre os céus e a terra. E então agora nós encontramos a importância de seguir as instruções divinas. Você viu que Moisés falou para Faraó. Existe uma maneira correta, não é de qualquer maneira. Deus não apenas chamou Moisés, mas antes de Moisés, Deus chamou o patriarca. Deus chamou Abraão, porque quando Deus voltou para relacionamento com os homens, Deus então esperou toda a humanidade se estabelecer depois de Noé, e agora a multidão cresce, os homens se multiplicam. Então Deus vai lá numa cidade chamada Ur dos Caldeus, encontra um homem chamado Abrão, e diz: Abrão, e ele pergunta: quem é? Ele diz: eu sou Deus, criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Vem, sai do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu serei o teu Deus. Farei de você uma nação, povos sairão de você, multidões sairão, você será grande. Então Deus faz uma promessa para Abraão, mas também dá a Abraão os mandamentos. Muda o nome dele de Abrão para Abraão,
e dá mandamentos para ele. E diz: Deus não apenas chamou Abraão, Deus apenas não chamou Abraão, Deus apenas não lhe fez promessas e Deus apenas não o abençoou, mas também Deus lhe deu mandamentos, Deus lhe deu regras, Deus lhe deu estatutos, Deus lhe deu preceitos. E Deus disse para Abraão: Abraão, o negócio é o seguinte: eu sou Deus, criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Anda na minha presença e ser perfeito. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu farei contigo, estabelecerei contigo uma aliança eterna. Te darei um que vai nascer de ti, e nesse seu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Então, depois de Abraão, Deus deu filho da promessa, Isaque. De Isaque nasceu Jacó. Jacó teve um encontro com Deus, e ali Deus mudou o nome dele para Israel. Israel entrou no Egito para ser abastecido pela mão de Deus através de José, e depois Deus teve que libertar o povo, porque os homens ficaram escravizados do Egito. O povo de Israel se tornou escravo no Egito. Então Deus providenciou um libertador chamado Moisés. E quando Moisés chega para Faraó e diz: deixa ir o meu povo, então Faraó diz: não pode ficar aqui. Mas Moisés é firme em dizer: não, eu tenho que ir com o povo para fazer a vontade dele, a vontade de Deus. Deus vai me dizer como quer, onde quer e nas regras que quer. Então Deus estabelece estatutos, regras, preceitos, leis, mandamentos para que o homem siga, para que o homem dê a Deus a resposta que Deus quer ouvir. E aqui em Êxodo capítulo 32, versículo 1 ao 8, encontramos novamente o povo ansioso, e o povo que ainda não tinha entendido que existe uma regra, a regra de Deus para agradar a Deus. A vontade de Deus deve ser feita para agradar a Deus. Êxodo 32, do 1 ao 8. Vamos com a apóstola Muriellen lendo a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Êxodo capítulo 32, do versículo 1 até o 8. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, fazemo-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das tuas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Então apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, perante eles se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Glória a Deus. Quando Deus, aleluia, quando Deus se apresenta ao homem,
Quando Deus se apresenta a Adão, Adão responde com medo. Mas quando Deus se apresenta novamente ao homem, Deus espera dele uma resposta. E agora Deus nos mostra qual a resposta que Ele espera de mim e de você. E Ele encontra e deixa registrado a resposta que agrada a Ele. A resposta que agrada a Deus é fé. A primeira resposta que Deus quer é que nós tenhamos fé. E Abraão tem essa fé. E essa fé passa para a geração de Abraão. Porque Isaac tem fé, Jacó tem fé, Moisés tem fé. E o povo que foi criado como escravo, parece que perdeu e se contaminou. E a sua fé ficou contaminada. E agora Deus dá sinais, prodígios, milagres, maravilhas, 10 pragas, liberta eles da escravidão. E quando chegam diante do momento em que Deus vai dar agora a segunda motivação para que eles respondam de maneira clara, que é estatutos, leis e regras. Quando Deus vai dar a Moisés o que deu a Abraão, estatutos, regras para serem obedecidas, então o povo se corrompe, porque Moisés sobe ao monte e jejua 40 dias e 40 noites, e Deus diz: eu vou te dar os meus mandamentos, eu vou te dar a minha lei, eu vou te dar a maneira que eu quero que você me responda, eu vou te ensinar como você deve responder ao meu chamado. E então ali Moisés sobe, e o que acontece com o povo? O povo é rebelde, o povo é de dura cerviz, e o povo então está debaixo do comando de Arão, irmão de Moisés. Moisés sobe, deixa Arão comandando o povo, mas o povo se atemoriza, aperta Arão e diz: onde está Moisés? Onde está o nosso líder? E o povo vai e dá a Arão ouro, e daquela fundição do ouro nasce um bezerro do ouro. E ali eles descem e Deus diz: desce Moisés, desce Josué. O povo se corrompeu. E quando então ali o povo se corrompe, Deus diz: vamos corrigir, porque existe uma maneira certa. Eu quero que vocês me respondam, não com rebelião, não com rebeldia, não com medo. Eu quero que vocês me respondam com fé. Eu quero que vocês me respondam com obediência. E Deus dá os 10 mandamentos. E Deus dá um mandamento dizendo: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Não terás outro Deus além de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honrará o teu pai e tua mãe. Santificarás a tua vida. Serás separado, puro, livre do pecado. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho contra o teu irmão, não cobiçarás nada do teu irmão. Então a palavra de Deus, ela vem tempos depois, em Cristo, porque o Verbo se fez carne, para que toda a obediência, a maneira correta de servir a Deus fosse manifestada. E Cristo obedece ao Pai em tudo. Ele diz: eu vim para obedecer os mandamentos do meu Pai. E então ele obedece, é fiel em tudo, demonstra fé, cria fé, traz obediência, nos mostra como fazer, nos dá um exemplo e nos dá um novo mandamento. Ele diz: eu vos vou dar um novo mandamento, que é o mesmo que meu Pai deu. Amarás a Deus acima de todas as coisas, amarás o próximo como a ti mesmo, e amarás o seu irmão como eu te amei. Não tem amor maior do que esse, de alguém dar a vida pelo seu irmão. É assim que eu quero que vocês me respondam: com fé, com obediência e com frutos, com atitudes. Não sejam ouvintes e esquecidos. Sê tu uma bênção. Quais têm sido nossas respostas? Qual é a nossa atitude diante da ação da palavra do Senhor nosso Deus? O que temos feito? O que temos feito para agradá-lo? Deus espera de nós uma resposta. Quanto mais
reagimos positivamente ao agir de Deus em nós, mas receberemos dele e possuiremos no propósito de aperfeiçoamento diante de Deus. Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 7, aleluia. Shalom de Deus, Deus abençoe sua vida ricamente e plenamente. Shalom, shalom, que nós venhamos a dar frutos para a glória do eterno. Deus plantou uma vinha, Deus plantou e espera que nós venhamos a dar frutos que glorifiquem e adorem o seu santo nome. Shalom. Shalom de Deus. Deus abençoe. Amém.